Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço enormemente o convite que me foi feito para estar nesta noite e também na manhã de amanhã, proferindo palestra nesse congresso da ABIBET sobre este tema que não é só um tema do momento, não é só da década, mas é talvez o tema do século, porque teologia e ecologia, nessa vinculação, nos colocam desafios que precisam ser respondidos, nos colocam perguntas que devem ser respondidas a partir da fé, auscultando as Sagradas Escrituras, mas também levando em consideração toda a carga filosófica e científica que a humanidade já produziu sobre esse tema. Então, novamente agradecendo o convite, gostaria de, inicialmente, dizer que, nesta noite, pretendo fazer uma introdução a esse tema, tentando situar a premência, a urgência, os dilemas e os desafios que nos são colocados. E, de forma especial, eu vou falar dos desafios que são colocados para a casa global como um todo, para a comunidade humana como um todo. Na manhã de amanhã, eu darei continuidade à temática, me concentrando mais em trazer perspectivas bíblicas sobre o tema criação e cuidado. Então, eu inicio com a minha exposição. Eu coloquei o título geral, Teologia e Ecologia, Perspectivas Bíblicas. Lembrando que, nesta noite, se trata mais da parte introdutória. Na linguagem bíblica, tanto a criação como espaço de vida e cultura, quanto o lugar dos humanos neste espaço de vida é articulado em termos de fé. A linguagem da fé abre o texto das Sagradas Escrituras. Quando lá em Gênesis 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, com isso se expressa a dimensão de que o Deus de Israel é o Criador. Esta afirmação, ela já inicia polemicamente o texto das Sagradas Escrituras, porque uma comunidade periférica, este Israel, reivindica que o seu Deus, por nós reconhecido como o Deus, é o Criador. É um texto que se coloca em contestação, em polêmica, com outras comunidades do entorno do antigo Israel, nas quais se reivindicava também que o seu Deus nacional fosse reconhecido como o Criador. Tal é o caso, por exemplo, do deus Marduk, na Babilônia, celebrado como sendo o Criador. O apontamento de Gênesis 1 quer remeter para as origens últimas do espaço cultural, que é entendido como criação. Aí a fé é articulada em linguagem simbólica, porque também não arriscar dizer que ela é articulada em termos de linguagem em estrutura mítica. Assim como os povos do entorno de Israel, o conjunto das relações sociais e suas legitimações religiosas era comunicado na forma usual da linguagem neste período, basicamente arquitetada em termos de linguagem simbólica e também linguagem mítica. As primeiras páginas da Bíblia, em especial Gênesis 1 até 11,
estão totalmente perpassadas por tal tipo de linguagem. A estrutura de mundo e de tempo são concebidas como tendo suas estruturas fundamentais lançadas já no momento primeiro do ato da criação. O que se expressa por meio da frase "No princípio Deus criou os céus e a terra", em Gênesis 1, se refere em termos sistemáticos à creatio prima, a primeira criação de Deus acontecida nas origens, num tempo que não pode mais ser nominado em termos cronológicos exatos, mas deve ser entendido como um tempo das origens, indeterminado. Criação é um espaço conquistado em meio ao caos existente nas águas do abismo. Este espaço conquistado, criado, organizado, é chamado de terra. Este espaço é também adjetivado por meio da expressão tohu vabohu, para designar o estado de coisas antes da ação ordenadora ou criadora de Deus. Vazia e sem forma. É assim que, pelo menos, a Bíblia de Almeida, na revista e atualizada, expressa esta parte do versículo. Em outras traduções se tem algo similar, dando, por assim dizer, quase vazão à noção de uma criação a partir do nada. O que, contudo, não corresponde bem ao verbo criar, nem à concepção bíblica de criação. Melhor seria traduzir essa expressão tohu vabohu por desolação e vazio, porque esta expressão tem uma correspondência em Jeremias 4:22, um texto no qual essa expressão remete para um espaço devastado, caótico, após a passagem de um exército estrangeiro. O ato de criar reorganiza um caos pré-existente. Nesse sentido, as águas caóticas são elemento pré-existente, o que em si inviabiliza a noção de uma criação a partir do nada. A criação, como ação de conquista em meio às águas, é tema recorrente na literatura antiga, em especial no mundo mesopotâmico. Nos textos, tanto mesopotâmicos quanto nos textos bíblicos, esta criação primeira, ela precisa ser constantemente mantida, preservada. Segundo o texto bíblico, este espaço ordenado, que constantemente deve ser conquistado ao caos. E, nesse sentido, a melhor indicação é para o texto de Gênesis 6 até 9, texto muito conhecido, no qual nós temos exatamente essa dimensão de que as águas do caos podem voltar, podem trazer o mundo ordenado, remetê-lo novamente ao caos. Então, isto é algo que está presente na cosmovisão cananeia, mesopotâmica, mas também em Israel encontra a sua expressão. Segundo o testemunho bíblico, este espaço ordenado e criado em meio ao ambiente caótico é o lugar no qual é assentado o Adão, o ser humano. O termo Adão, em hebraico, designa o ser humano originário, em sua acepção de protótipo mítico. Na linguagem bíblica, há maneiras distintas de falar da criação do ser humano. Em Gênesis 1:27, se afirma que este Adão é criado como imagem e semelhança do Criador.
A diferenciação em masculino e feminino confere a ambos, homem e mulher, igual e simultânea dignidade. Em Gênesis 1, pode-se falar de uma criação simultânea do masculino e do feminino, e ambos, em igualdade de condições e de dignidade, são imagem e semelhança do Criador. No texto do capítulo 2 de Gênesis, é dito que o Adão é formado. Lá não aparece o verbo bará, mas um outro verbo, dizendo que este Adão é formado, yatsar em hebraico, formado a partir da Adamá. Esta expressão Adamá pode ser em português bem traduzida por terra cultivável. Algumas traduções, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, dizem que o ser humano foi formado a partir da argila. Não é bem este o conceito bíblico, porque a vinculação entre Adamá e Adão, no meu entender, quer justamente expressar uma relação intrínseca do ser humano ou do homem, das pessoas com a terra, com este espaço maior no qual lhes toca viver. Poderíamos até estabelecer um trocadilho que em latim até funciona melhor, mas em português também tem a sua aplicação. Adamá pode ser traduzido por humus, enquanto que o Adão é o humanus. O humanus foi tirado a partir do humus, da parte fértil desta terra, e com ela mantém uma relação, por assim dizer, umbilical. Neste espaço de vida, o ser humano, criado ou formado por Deus, recebe atribuições ou mandatos distintos. Destaque merece a dignificação por meio do conceito de imagem e semelhança com o Criador, uma noção que ao longo do tempo contribuiu para a formatação do conceito moderno de dignidade humana. Segundo o texto bíblico, os humanos recebem atribuições ou mandatos que oscilam entre o domínio e o cuidado. Em Gênesis 1, 28, por exemplo, predomina o binômio sujeitar e dominar, enquanto que no capítulo 2 de Gênesis aparece o binômio cuidar e guardar. Este último, cuidar e guardar, é um binômio que deve ser resgatado em face das demandas ecológicas ou ambientais. Uma visita panorâmica a comentários bíblicos, formatados, digamos assim, no rastro da influência exegética europeia, também com suas raízes na exegese norte-americana, mostram muito forte essa dimensão do mandato de dominar e sujeitar. Enquanto que este segundo mandato de cuidar e guardar não recebe a mesma recepção. A gente poderia até já lançar uma suspeita de que a exegese neste procedimento, ela se evidencia meio que compromissada com uma visão moderna de mundo, entendendo que o mundo, a natureza, é sempre algo que deve ser dominado e subjugado pelo ser humano. No conjunto das atribuições conferidas ao Adão, consta também o mandato da procriação. Crescei e multiplicai-vos. Aqui poder-se-ia dizer que, em tempos nos quais os humanos estavam ameaçados em sua sobrevivência, em sua existência, pelas forças adversas da natureza, este mandato
tem sua plena legitimação. Hoje haveria que fazer a pergunta crítica: será que, com uma casa global que já vai recebendo o número de 7 bilhões de habitantes, cada vez mais vorazes em seus desejos, em suas necessidades, será que este mandato ainda precisa receber toda a ênfase como tantas vezes tem recebido? Ou será que é um mandato que deveria ser lido de uma forma mais relativizada? O credo criacionista, isto é, essa ideia de que Deus criou, formou, formatou esse espaço que nós chamamos de criação, perpassa toda a Bíblia. Existe um trecho muito conhecido no Salmo 104, no qual o autor do Salmo, ele enfatiza que é o Espírito de Deus, a energia que vivifica e perpassa toda a criação. O salmista dá louvor a Deus, dizendo que variedades, Javé, ou Senhor, nas tuas obras todas com sabedoria as fizeste. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Deus e seu Espírito vivificante são entendidos como a base de manutenção desta criação. A confissão de fé do povo de Israel, condensada num credo monoteísta, típico daquela expressão religiosa no Antigo Oriente Próximo, passou por releituras e ampliações no seio do movimento do cristianismo das origens, com influências em vários momentos de sua história. O Deus criador monoteísta dos hebreus, além de sua presença no mundo na forma da Ruach, passou a ser reconhecido na vida, na cruz e ressurreição de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Na carta aos Colossenses se lê, ele, Cristo, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Com isso, o Deus Criador é simultaneamente o Redentor e o Sustentador, 3 formas de ação do mesmo Deus. A tradição da Igreja dos primeiros séculos amalgamou essa diversidade na unidade das palavras do credo apostólico, quando se começa lá dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Na minha tradição luterana, ecoam sempre nesse contexto as palavras de Martim Lutero, quando, em 1521, ele se propôs a escrever pequenas lições ao seu catecismo menor e, explicando este artigo de fé, ele diz: creio que Deus me criou junto com todas as criaturas e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, inteligência e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá roupa, calçado, comida e bebida, casa e lar, família, terra, trabalho e todos os bens. Esta interpretação de Lutero já indica para a criação continuada. Falar da criação de Deus, portanto, nos remete a um ponto nevrálgico da teologia judaico-cristã. Entende-se, reconhece-se, crê-se o mundo como obra criadora de Deus. Criação remete à existência da dádiva e da gratuidade divinas. Dizer criação pressupõe a consciência da relação primordial entre Criador e criatura. A própria existência é vista como dom, como dádiva, como graça,
como criação e a criação como expressão do amor de Deus. Esta linguagem da fé busca expressar, traduzir, vazar a consciência de que existe uma relação entre Criador e criatura. Nesse sentido, criação remete sempre para este conjunto de elementos da fé, especialmente por meio do Cristo encarnado, mas também por meio da ação do Espírito. Deus está presente na criação, à espera do reconhecimento por parte dos filhos e filhas, suas criaturas, como bem expressa o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, na qual escreveu: toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Em perspectiva cristã, dizer também que Cristo é o alfa e o ômega significa afirmar que toda a criação e, portanto, toda a história humana e natural é vista em perspectiva teleológica, isto é, ela se encaminha para uma destinação última que, em fé, é entendida como o tornar-se pleno do reino de Deus, consumador e redentor. Um dado a ressaltar é que, apesar da concepção da creatio prima, a criação, enquanto espaço ordenado que possibilita a vida, necessita de constante cuidado. Quando se lê a Bíblia, isso logo vem à tona. A ideia de que o espaço criado, o espaço conquistado para a vida e vida em liberdade e em dignidade, pode ser novamente tomado pelo caos, está presente em muitos relatos. E penso que é um tema, um insight, uma perspectiva que nós deveríamos recolher para a reflexão no campo de teologia e ecologia. Isto é, este mundo, na medida em que nós o confessamos como criação, ele carece do cuidado constante. Se nós, os zeladores, os mordomos, os cuidadores e as cuidadoras, não desempenharmos esta tarefa, poderá este espaço, que tão afavelmente chamamos de criação, sucumbir novamente ao caos. Me lembro assim prontamente que no livro de Jó, existe lá, quando ao final, depois de muita polêmica, o Senhor se revela a Jó em meio a uma tempestade, faz a este personagem Jó um catatal de perguntas, e entre elas está uma pergunta dizendo: quem é aquele que dia após dia coloca limites para as águas caóticas? Também ali transparece essa ideia de que Deus é um cuidador incessante desta complexa criação. Ora, se pela fé nós, cristãos e cristãs, tanto olhamos para Deus e nele procuramos vislumbrar o exemplo a ser seguido, na prática daquilo que os antigos já diziam como a imitatio Dei, a imitação de Deus, nisso está uma tarefa a ser levada mais a sério. Imitar a Deus na sua tarefa de cuidado constante para com a sua criação. Convém, porém, sempre salientar, quando nós falamos criação, nós estamos nos locomovendo em linguagem de fé, em linguagem teológica, em fala confessional. Durante muito tempo, esse tipo de discurso, esse tipo de fala, outorgou sentido e identidade a pessoas e comunidades. Em alguns momentos se chegou a construir uma visão cósmica da criação,
projetando interrelacionalidade entre todos os elementos do mundo criado por Deus. Típico para isso são as reflexões do reformador menor no final da Idade Média, Francisco de Assis, quando se referia aos elementos da criação, chamando-os de irmão e irmã, e reconhecendo, inclusive nas ervas daninhas, que pedia ao zelador do mosteiro para que as guardasse no canto da horta, reconhecendo nas ervas daninhas parte da beleza da criação de Deus. Falar de criação, portanto, é utilizar-se de uma linguagem típica do chamado mundo pré-moderno, tradicional, no qual Deus ainda ocupa lugar de referência central. Agora, em um mundo emancipado, e aqui eu me refiro a uma frase do teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, essa concepção já não tem mais tanta plausibilidade ou tanta aceitação. Além de Bonhoeffer, se poderia falar também de Jürgen Moltmann ou de Hans Küng, que são teólogos ainda vivos, que trabalham sob o paradigma da secularização. Para eles, falar de criação significa assumir o risco do conflito, significa assumir uma posição de resistência em face do chamado mundo moderno, no qual Deus perdeu o seu lugar como referência e como presença. Em lugar de Deus como referente da centralidade, o ser humano foi ocupando este espaço central, passando a se construir gradativamente uma visão de mundo tendencialmente antropocêntrica. Com a afirmação do antropocentrismo no processo da modernidade ocidental, a criação passou a ser vista gradativamente como natureza, passando o ser humano a se entender como sobreposto a ela por meio da razão instrumental. Aqui se poderia indicar especialmente para o assim chamado pai da modernidade, René Descartes, com a sua célebre afirmação cogito ergo sum, penso, logo existo, e a sua diferenciação entre a res cogitans e a res extensa, afirmando e postulando de que o sujeito pensante é aquele que precisa se expressar de forma dominadora por meio da ciência instrumental sobre aquilo que ele chamava de extensão, daquilo que está fora do sujeito pensante. Com Descartes, celebrado como pai da modernidade, é inaugurado um paradigma, que muitos chamam de paradigma moderno, segundo o qual aquilo que pela fé nós chamamos de criação, portanto, um espaço complexo, digno do cuidado de Deus e do cuidado dos humanos, este espaço passa a ser secularizado, reduzido ao ambiente profano, para que possa ser explorado, subjugado, para atender às necessidades dos humanos, que são finitas, mas também para atender os desejos que são infinitos. Passo a seguir a apresentar algumas pinceladas do que eu, assim, prosaicamente chamei de perspectivas científicas. Basicamente, quero falar do paradigma moderno, de ameaças à criação e de uma nova visão ecológica. O paradigma de modernidade trouxe uma profunda ruptura em relação à cosmovisão tradicional. Embora amplos segmentos populacionais, também no mundo ocidental, continuassem imersos no paradigma antigo, o avanço da ciência e da filosofia crítica enquanto espaços autônomos em relação ao controle da igreja, ou, diga-se, das igrejas,
possibilitaram uma mundivisão, uma cosmovisão, na qual a natureza se tornou fundamentalmente uma reserva de recursos entendidos como estando em função das necessidades e dos desejos dos seres humanos. Muitos pensadores e cientistas contribuíram para moldar este novo conceito de natureza como espaço subordinado e externo ao ser humano, constantemente passível de subjugação e exploração. A racionalidade técnico-científica acabou por gerar uma cisão, uma ruptura entre o homem e o mundo, ou entre homem e natureza, justamente causando a sobreposição hierárquica do humano em relação à natureza. Em perspectiva científica, diferente do que lemos lá no relato de Gênesis, que pelo cálculo da genealogia estaria indicado com a idade diluviana do ser humano e da criação, celebrada, por exemplo, no calendário judaico, que hoje conta algo como 5.770 e alguns anos, não me sei exatamente o ano exato, mas com este ano se quer indicar este seria o tempo da criação. Este jeito de ver foi sendo suplantado, superado ao longo dos séculos. Muitos pensadores, cientistas contribuíram para isso. Hoje, quando nossos filhos vão à escola, ou quando nós estávamos na escola, a teoria que nos ensinam é de que, em um princípio, houve uma grande explosão. Reconhece-se com isso que o mundo hoje é muito mais velho do que a cosmovisão a qual os humanos estavam acostumados até 200 anos atrás. Hoje falamos em milhões, bilhões de anos, não mais a idade diluviana. E aí um cientista, Charles Darwin, deu uma contribuição importante no século XIX. Charles Darwin contribuiu no sentido de indicar que as origens remotas do humano, segundo esta perspectiva científica, talvez também com alguma carga mítica, que as origens deste humano estariam em ambiente aquático, que nós seríamos resultado de um processo seletivo a partir de formas simples rumo a formas mais complexas, e que os humanos, na história natural, seriam uma aparição tardia. Eu sempre trago na memória um vídeo de divulgação científica de uns 20 anos atrás, com um cientista chamado Carl Sagan. Talvez alguém tenha visto algumas obras dele. Numa obra em particular, ele tenta apresentar a história do mundo natural. E ele desdobra essa história em 24 horas, dizendo que o ser humano, dentro dessa história natural, é uma aparição quando este relógio do tempo já marcava 23 horas e 59 minutos. Portanto, pela perspectiva científica, nós somos confrontados com uma história muito anterior. Seríamos uma aparição no último minuto dentro desta alocação cronológica. Os cientistas também nos insistem em nos dizer que nós, humanos, seríamos resultado deste longo processo evolutivo e que o nosso ancestral mais evoluído, mais adaptado, estaria aí em 120 mil anos atrás com o Homo sapiens sapiens. Por trás desta imagem
está a ideia de que nós humanos temos uma história muito mais longa. Mas essas perspectivas a partir das ciências, nem sempre recebem a devida recepção dialógica no campo da teologia. Antes, fé e ciência costumam indicar espaços antagônicos, muitas vezes reproduzidos por meio de conflitos que ciclicamente são encenados. Começando lá com aqueles conflitos nos Estados Unidos, do professor de biologia, que ensinava a teoria da evolução, desencadeando um processo numa escola que levou até o Supremo, até a instância máxima da justiça estadual daquele estado. No entanto, quando nós queremos discutir o tema teologia e ecologia, nós precisamos levar essas questões a sério, buscando construir diálogos, construir pontes, porque teologia e ciência são linguagens distintas, fundamentadas em questões epistemológicas próprias de cada área, mas procura-se dar respostas para problemas comuns. Nesse sentido, poderíamos até invocar a palavra de 1 Pedro 3,15, que diz que nós precisamos prestar contas ou dar contas da razão da esperança que há em nós. O tema teologia e ecologia, ou talvez mais o tema ecologia e teologia, nos remete para a trajetória dos humanos na face desta terra que, por fé, nós celebramos como espaço criado por Deus. Ecologia tem, sim, a ver com os animais que pastor Jaziel indicou neste bonito banner. Ecologia tem a ver com os espaços, com os parques, com as áreas de proteção ambiental ou natural. Tem a ver com os espaços nos quais os ecossistemas estão preservados. Mas ecologia tem a ver e muito com nós enquanto comunidade humana. Nós, como pequena comunidade, estamos hoje inseridos na trajetória e no destino de uma comunidade, da qual já se pode dizer que ela tem um destino comum, que os problemas que a afligem em um lugar podem também reverberar em outros espaços. A tão propalada globalização ou a mundialização das relações, ela existe dentro deste espaço terra que nós confessamos como sendo um espaço da criação. Com este mapa, eu não quero continuar com as minhas investidas no campo da teoria da evolução, embora também respire essa questão de fundo. Mas, retomando um elemento da história da evolução, ou da origem das espécies, é comum a gente ler, ouvir, também falar, de que o gênero humano teria tido a sua origem no continente africano, entre o ano 200.000 e 100.000 antes de Cristo. E, a partir daí, teria começado a trajetória deste Colombo Negro. Esta expressão Colombo Negro eu tomo de um historiador inglês chamado Geoffrey Blainey, que num livro, A Breve História do Mundo,
ele traça exatamente essa perspectiva de que, ao longo dos séculos, os espaços humanos foram gradativamente sendo ocupados. E ainda era assim que, até o século XVIII, ainda havia espaços neste globo terrestre nos quais a planta do pé humano ainda não havia pisado. Então, trata-se de uma história de uma expansão gradativa. Blainey mesmo reconhece no seu livro que, por vezes, uma estação, antes de passar para a outra, pode ter demorado décadas, ou, quiçá, séculos, até que as pessoas estivessem em condições tecnológicas de dar o passo que as levasse mais adiante. Pensemos, por exemplo, no gigantesco passo que significou quando os europeus ibéricos conseguiram dominar a técnica da navegação ao ponto de transpor os oceanos, inaugurando, por assim dizer, a era da mundialização ou da globalização. Quando nós perguntamos neste mapa, quando é que os primeiros humanos chegaram a este espaço tupiniquim, há conflitos entre os arqueólogos. Aquele crânio humano que foi encontrado num sítio arqueológico ali perto de Belo Horizonte, alguns tentam identificar como se de 35 mil anos atrás. No entanto, os arqueólogos estrangeiros insistem em dizer que deve ser muito mais recente, no máximo entre 12 a 15 mil, exatamente para diminuir a nossa idade dentro da história da evolução da espécie. Após a última era glacial, com a assim chamada Revolução Verde, houve grandes incrementos em alguns lugares que, para os nossos afazeres teológicos, mantém uma grande vinculação. Me refiro com o espaço chamado de Crescente Fértil. Egito, a Mesopotâmia e, no meio, exatamente a terra de passagem, a terra no meio, a terra de Israel, com a qual estão vinculados aí os acontecimentos fundantes de nossa tradição. Nestas civilizações fluviais, o ser humano se desenvolveu para um homo faber, para aquele que constrói, que fabrica, que sabe dominar o espaço. A partir daí, com a chamada Revolução Verde, iniciou-se um processo de intervenção no ambiente. Mas também, nestas civilizações antigas, já houve ensaios de cuidado com o ambiente. Por exemplo, uma leitura atenta da supostamente a mais antiga coleção de leis, que é o Código de Hammurapi. Lá existem leis prescrevendo, determinando que as pessoas cuidem coletivamente dos canais de água. Eles devem ser devidamente cuidados, porque se reconheceu, claro, como o pressuposto de que o cuidado com o ambiente reverte positivamente para a comunidade no tempo presente e no tempo futuro, mas já se prescreveu, se reconheceu que, se o ser humano não cuidar de realizar essa sua dimensão cuidadora, de mordomia, de zeladoria, todo o espaço vital pode entrar em colapso. Com as chamadas civilizações marítimas, especialmente aí o Império Grego e depois o Império Romano, se conseguiu espaços cada vez mais amplos, até que, há cerca de 500 anos atrás, os ibéricos conseguiram sair da boca do mar Mediterrâneo e lançar-se pelos oceanos, fazendo reencontrar novamente
talvez descendentes de uma mesma família que há séculos atrás se separaram após a última era glacial. A partir deste momento histórico, século XVI em diante, começa a se construir o chamado paradigma moderno, ou paradigma da modernidade. Já me referi a Descartes, mas também se poderia falar de Baruch Spinoza, quando ele diz que conhecer a Deus é conhecer a nervura do real. É necessário conhecer cada vez mais as entranhas desta terra, trabalhando ainda com o postulado de que Deus lá está presente. Predominou em muitos destes pensadores, especialmente no inglês Isaac Newton, a perspectiva de desnudar esta terra. Isto é, ver esta terra, esta natureza, este espaço que nós chamamos de criação, sem a vestimenta protetiva da linguagem da fé. Há muitos anos atrás, uma vez num curso um dos primeiros cursos sobre essa temática, logo após a Eco 92 no Rio, eu fui solicitado a fazer duas palestras sobre como a tradição protestante contribuiu para formar o paradigma da modernidade. E aí, pela primeira vez, eu tive que me defrontar com a perspectiva de que eu tenho que ler contra o meu próprio fundador da tradição luterana, porque Lutero, quando, na busca de conseguir um novo ponto, de uma nova perspectiva teológica, ele reduziu drasticamente os lugares nos quais Deus pode ser encontrado. Para Lutero, é a palavra e a cruz. Todas as outras perspectivas de encontrar Deus na natureza, nas árvores, no cosmos, foram sensivelmente enxugadas e reduzidas a estes dois espaços. Em cada uma das outras tradições protestantes, certamente podemos ainda vislumbrar rastros, pegadas, traços desta redução, deste manto da espiritualidade, da linguagem de fé, contribuindo assim também às tradições teológicas para colocar a terra, a natureza, exposta à sua nudez absoluta, para dessacralizá-la, para reduzi-la a um espaço que pode ser vulnerabilizado. O paradigma da modernidade pode hoje ser expresso mais ou menos com as seguintes palavras: que a natureza é um infinito depósito de recursos naturais em função das necessidades e dos desejos dos humanos. A natureza, esta extensão, isto que se entende como algo fora do ser humano, é objeto de voracidade, de intervenção desenfreada, com o uso intenso, múltiplo, de todos os recursos da tecnociência. Claro, temos que reconhecer aquilo que o paradigma da modernidade produziu riqueza e bem-estar. Ninguém de nós está disposto, ou dificilmente está disposto, a retroceder nas benefícios que a ciência e a tecnologia nos propiciaram e continuam a nos propiciar. Então, nesse sentido, temos que, junto com os nossos hinos, louvar a Deus, que Ele inspira pessoas para se debruçar sobre questões
ajudando a solucionar problemas graves, emergenciais. Mas, em assim reconhecendo essas vantagens, essas benesses, esses avanços e esse bem-estar, há que se reconhecer que este paradigma da modernidade, construído em especial nesses últimos 500 anos, também deixou e deixa um rastro de muita destruição e muito sofrimento. E as intervenções desta comunidade humana se tornam cada vez maiores. Quando a Revolução Industrial na Inglaterra estava a pleno vapor, a humanidade, pela primeira vez em sua história, havia atingido a casa de 1 bilhão de habitantes dentro deste espaço que hoje reconhecemos como a casa global. De lá para cá, damos saltos consideráveis. Estamos aí com 260 anos, e em 260 anos pulamos de 1 bilhão para quase 7 bilhões. Portanto, quando nós falamos de ecologia e de teologia, estamos falando dos espaços preservados, estamos falando das áreas de proteção ambiental, estamos falando de parques, mas, sobretudo, temos que estabelecer a relação conosco, com os seres humanos. Claro, individualmente, mas, em especial, enquanto comunidade planetária. Por quê? À medida que aumenta o número de habitantes nesta grande casa, aumenta também as demandas. E aí se tem estes vários fenômenos: desmatamento, poluição, chuva ácida, desertificação, aquecimento, os tsunamis, as enchentes e outras catástrofes mais. Hoje são reconhecidas e reconhecidos como fenômenos que provavelmente já estariam reagindo a essa intervenção massiva e desenfreada do ser humano sobre o ambiente. Este gráfico é só para mostrar assim o salto gigantesco que deu a humanidade em termos quantitativos, em termos numéricos, saltando de 1 bilhão em 1750 para 7 bilhões no ano 2010, 2011, e as projeções assim mais otimistas estimam que daqui a 40 anos estejamos na casa de 12 bilhões. Então, para quem mora em cidades, em espaços nos quais hoje os problemas já são sensíveis, por exemplo, não sei, eu nunca morei muito tempo em São Paulo, mas eu fico com certa, morando agora em Goiás, eu fico com pena dos paulistas, porque tão pouco conseguem enxergar o sol e ver claramente a luz do sol. Então, são influências sobre todo o modo de vida de toda uma comunidade. As próximas imagens são só indicativas para tentar visualizar essa problemática. Os cientistas falam que estamos num processo de aumento da temperatura global e que, em alguns lugares, dentro de poucos anos, de poucas décadas, em consequência do efeito estufa, do aquecimento global, também das emissões de gases na atmosfera, nós estaríamos diante de um processo de degradação cada vez mais intensa do ambiente no qual nos toca viver enquanto comunidade global.
Aqui, por exemplo, quando se discute entre os cientistas a questão das emissões de gases na atmosfera, já existem renomados cientistas que negam, por exemplo, a dimensão danosa do gás carbônico. Cientistas que fazem pesquisas na Antártida mostram que há milhares de anos atrás, em camadas aí que podem ser identificadas, lá também já havia a incidência de gás carbônico. Hoje tem cientistas que dizem que o vilão da história seria o gás metano. E aí as pobres das vacas acabam desempenhando um papel danoso para o ambiente. E nós, como brasileiros, não entramos, quando se faz aí a percentagem de quanto de gás metano se lança na atmosfera, o nosso parque industrial e automobilístico, ele contribui com pequenas frações. Maior do que a influência dos gases dos automóveis e das chaminés seriam os gases, a emissão de gás metano desta população bovina que já é maior do que a população humana no Brasil. Nós temos já uma vaca e alguma coisa de vírgula para cada brasileiro. Aí a Associação dos Criadores de Gado estima que se tenha um plantel bovino em torno de 220 milhões de cabeças no Brasil. Então, essa seria uma contribuição brasileira para o gás metano. Próxima. Aqui uma imagem que eu encontrei outro dia na internet, para quem gosta de passear no Rio de Janeiro, especialmente chamativas são as imagens de baixo, ali no aterro do Flamengo, tão arduamente conquistado ao mar há muitas décadas atrás, com o aumento da temperatura global e, com isso, o derretimento das calotas polares, você teria, inevitavelmente, um aumento do nível do mar, que poderia, novamente, tirar aqueles espaços lindos que a gente costuma visitar quando visita o Rio de Janeiro. Próximo. Próximo. O tema da desertificação é outra expressão desses desajustes ambientais. Há estimativa de que quase 1/3 da superfície terrestre já está experimentando os efeitos da desertificação. Recentemente, andando pelo Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, existem amplos espaços ali da região da Campanha que já está sendo tomada pelo deserto, porque a intervenção humana foi tão significativa que aquele espaço não é mais capaz de atrair as chuvas para aquele espaço, dando origem a um processo de desertificação. E esse processo afeta diretamente as pessoas. As estimativas mais otimistas dizem que 1 bilhão dos 7 bilhões de humanos hoje estariam todo dia com problemas de abastecimento de água. Os pessimistas dizem que isso já está subindo a quase 1/3, algo entre 2 a 3 bilhões de seres humanos que não têm acesso diariamente à água potável. E aí, se a gente imaginar e colocar na ponta do lápis, colocar na calculadora, quanto custa esse processo de degradação dos recursos hídricos? Pensemos, por exemplo, num hábito assim moderno, usual, encontrável em todos os lugares, de que qualquer tipo de dejeto tem que ser lançado no primeiro recurso hídrico existente. Seja uma lagoinha, seja um lago, seja um riozinho, seja um córrego,
seja o mar. Eu costumo passar umas semanas de veraneio em praias de Santa Catarina, e ano após ano eu constato a mesma coisa, a mesma lógica suicida e ecocida daqueles espaços que vivem do turismo de balneário. Porque aquelas cidades pequenas não têm nenhuma mísera instalação de tratamento dos dejetos orgânicos. Praticamente tudo vai, claro, um pouquinho liquefeito, acaba entrando em algum rio e você acaba sendo banhado por aquela água enriquecida com outros elementos, dando assim aquela ideia de que você está mais profundamente em comunhão com o ambiente e consigo mesmo. Próximo. Há também cálculos mais econômicos, e este dado aqui eu consegui com a Associação dos Produtores de Soja. E aí já existem estimativas dizendo que, a continuar o processo de desertificação da região amazônica, que basicamente é responsável por 70% do ciclo de chuvas na região do Centro-Oeste, daqui a 40 ou 50 anos, as áreas que hoje ainda são propícias para o plantio de soja não mais se prestam a isso dentro de poucas décadas. Significa que o nosso jeito de viver, aí eu não digo só nós, porque nós aqui presentes, que estamos debatendo o tema teologia e ecologia, já constituímos uma exceção, porque começamos a dar os primeiros passos rumo a uma consciência mais ampla. Mas a comunidade humana como um todo está num processo desenfreado, voraz, rumo à destruição de suas próprias condições de existência. E aí, obviamente, vem a pergunta: de quem é a responsabilidade? Nos debates aí entre os cientistas, a gente escuta, as crises ecológicas atuais têm causas naturais. Claro, o terremoto no Chile e o terremoto no Haiti não podem ser atribuídos à ação humana, como eu ouvi na época em algumas entrevistas de rádio. Outros dizem claramente as causas ambientais os desajustes ambientais têm causas antrópicas. A questão é controvertida, tem muito argumento pró e contra. O que predomina, ou a chamada tese dominante, é que nós estaremos diante de causas antrópicas, isto é, o ser humano, por conta de sua organização global, mundial, está em condições de interferir tão fortemente no ambiente que alguns cientistas até já dizem que há aproximadamente 100 anos, ou 200 anos no máximo, se estaria já inaugurando uma nova era natural, a chamada era do antropoceno, no qual o ser humano se coloca efetivamente como o centro, mas como um centro que pode colocar em risco toda a sua existência. E assim fica essa pergunta, que no meu entender deve estar como um prolegômenon para a discussão de teologia e ecologia. Será que, nessa perspectiva científica, aquele Colombo Negro que saiu do espaço africano e gradativamente foi ocupando os espaços nesta casa global, ter-se-ia transformado num ser ecocida? Ou será que, de fato, isto é algo que está inerente ao ser humano? Porque aí
Eu já lhes digo, já lhes antecipo uma questão da qual eu só falaria amanhã, mas esta dimensão do ser humano enquanto ser destruidor, parece que os autores bíblicos já conseguiram captar quando representaram o novo patriarca da humanidade, saído da arca da aliança, como um ser que intervém nefastamente no ambiente, inaugurando, por assim dizer, uma lógica sacrificial. Me refiro a Noé. Claro, você sabe muito bem que assim que baixaram as águas do dilúvio, Noé saiu da arca e construiu um pequeno altar, inaugurando assim esta lógica da vinculação da nova humanidade com Deus. Mas este Noé, para satisfazer a Deus, ou para pretensamente satisfazer a Deus, ele lança mão dos primeiros animais e os sacrifica. É como se Noé tivesse inaugurado um paradigma, uma lógica, na qual os humanos se reproduzem ao longo dos tempos. A pergunta que fica é: a civilização que a comunidade humana conseguiu construir, ela é uma civilização ecocida? Alguns reconhecem que nós chegamos a um nível crítico. Por exemplo, tem cientistas e também divulgadores, como Leonardo Boff, que dizem que se a gente democratizasse a voracidade dos americanos somente para os chineses, nós precisaríamos de 5 terras e meia para atender a essas necessidades. Ou se hoje as emissões poluentes cessassem, a natureza ainda levaria décadas ou séculos para se recompor. Mais pessoas, mais demandas. Tem questões que, por vezes, estão aí na pauta do dia a dia, agora que se discute, por exemplo, o Código Florestal. Aí me vem a ideia de que todos nós, lá em Goiás, em Santa Catarina, em São Paulo, gostamos de comer pizza. E pizza tem que ser feita com forno a lenha, não é verdade? Porque pizza feita em outro forno não tem o mesmo gosto. Aí a gente escuta, dá voz aos ecologistas que criticam os desertos verdes, as grandes plantações de eucaliptos e outras espécies de árvores que são produzidas na forma de monocultura. E aí a gente podia perguntar, mas se todos nós queremos comer pizza feita em forno a lenha, onde, naturalmente, nós temos lenha suficiente para atender a essa demanda crescente? Será que a floresta amazônica dá o suficiente? Será que o resto que sobra do cerrado daria para atender o nosso gosto exótico por pizza feita em forno a lenha? Ou será que, biblicamente, não estamos diante daquela palavra do Novo Testamento quando diz de expulsar Baal por Belzebu? Nós estamos diante de 2 demônios. A voracidade das florestas nativas e, por outro lado, esse deserto verde da monocultura destas grandes plantações. Qual é a saída pela qual nós poderíamos trilhar? Qual é a aposta que nós podemos fazer? Será que existe ainda um ponto de retorno? Será que nós, humanos, somos capazes de construir espaços de paz com a criação? Muito brevemente, eu indico que, a partir dos anos 70, começou-se a formar aquilo que poderíamos chamar de uma consciência ambiental. A crise do petróleo nos anos 70
fez emergir as primeiras vozes críticas. Um famoso relatório Brundtland, dessa época, falava do destino comum da humanidade, ou do nosso destino comum. Pela primeira vez, há 30, 40 anos, se reconhecia os recursos finitos, os recursos naturais são finitos. Claro que na época se pensava no petróleo, mas hoje já se sabe que também a água pode ser finita, não enquanto fisicamente existente, mas de água potável, porque somente 1% da água doce está na superfície, e deste 1% já mais de 1/3 são águas contaminadas, não somente poluídas, mas contaminadas, cuja reversão para aproveitamento humano demandaria investimentos gigantescos. Não sei quem de vocês conhece, por exemplo, a Baixada Fluminense, ou já voou em direção ao Rio de Janeiro. Quando o avião desce, você vê aquela serpentina negra passando no meio de todas as favelas, derramando todas as mazelas possíveis de contaminação, de infecção, de falta de saneamento. E tudo isso, gente, tem a ver com o nosso tema, teologia e ecologia. Tem a ver com este grande espaço da casa que precisa ser estudado e analisado, refletido também a partir do ponto de vista da teologia. Fala-se muito em desenvolvimento sustentável, e aí grandes conferências mundiais capitaneadas pela ONU têm investido esforços e trazido alguns resultados. Um dos grandes avanços que gradativamente vai tomando espaço na lógica dos empresários é que o ambiente deve ser incluído na conta do produto. A ideia, a lógica do poluidor-pagador seria uma expressão simplista disso. Vou chegando ao fim. Estas muitas demandas, esses dilemas com os quais a comunidade humana está defrontada, têm sensibilizado pessoas, pensadores, a desenvolver novas perspectivas. Uma, assim, muito influente, é atribuída a este inglês chamado James Lovelock, que, assumindo outras perspectivas, começou a dizer que o espaço que nós habitamos é um grande ser vivo. Daí advém a ideia da hipótese Gaia ou da hipótese de Gaia, que basicamente expressa que todos os espaços estão interligados e se você altera numa ponta, possivelmente os reflexos vêm em outra ponta. Aqui um citado, isso está no texto que muitos de vocês receberam, passo adiante, mas também um pensador que talvez muitos tenham lido nos últimos tempos, este nórdico chamado Fritjof Capra, que fala da teia da vida, que fala de caos, de complexidade, mostrando como tudo está interrelacionado e que não mais se pode pensar o espaço criação como um espaço simples, mas que sempre deve ser levada em conta a complexidade, as múltiplas relações. Ou aqui uma frase que eu pessoalmente gosto muito do teólogo católico, assim colocado à margem da tradição católica, Hans Küng, quando diz: o mundo moderno trouxe muita tecnologia, mas pouca sabedoria. Importa reaprender sabedoria. Outro pensador que nessa discussão toda é extremamente importante é este alemão de origem judaica chamado Hans Jonas, com um livro que só recentemente foi traduzido ao português, este livro importante, O Princípio Responsabilidade. É um autor que busca
estabelecer, pensar uma nova ética, na qual não se pode mais pensar como pensava Kant, de que se eu tomar a melhor decisão para o momento, já ir a executar, o resultado será um resultado bom. Porque diz Hans Jonas, nós vivemos na era da tecnociência, na qual deve-se levar constantemente em consideração a cumulatividade dos efeitos da comunidade humana sobre o ambiente. E este autor chama também a atenção para o fato de que nós não devemos nos locomover de forma muito otimista, mas que sempre devemos dar preferência ao mau prognóstico em relação ao bom prognóstico. Pensemos, por exemplo, na questão dos organismos geneticamente modificados. Os difusores, aqueles que financiam essas pesquisas, insistem em dizer que os resultados serão maravilhosos, quando, em verdade, a ciência ainda não conseguiu mapear todas as consequências possíveis. Assim, estamos diante de dilemas. Por exemplo, alguém diz: quem quer que o mundo continue como está, não quer que ele continue. Mais pessoas, mais demandas, mais pessoas, mais carros. Será que é possível pensar em desenvolvimento sem crescimento? Crescer mais devagar e evitar o desastre? Será que um crescimento verde, como alguns propagam, seria capaz de atender às demandas crescentes? Será que é possível um slowdown, um freio nessa voracidade consumista? Termino com essa indicativa de que, teologicamente e cientificamente, nós estamos confrontados com aporias, que tem a ver com este grande espaço habitado, que por fé chamamos criação, mas que em outras formas de linguagem são chamados de natureza, de ambiente ou de meio ambiente. E nós, comunidade humana, temos praticamente um destino comum nesta era globalizada. E este ambiente, criação, sofre as intervenções desta comunidade cada vez mais voraz. Mas, teologicamente, há que se olhar por sinais de esperança. E estes eu não quero dar nesta noite. Gostaria de deixar espaço para a minha palestra de amanhã de manhã, mas queria, sim, terminar com esta palavra de esperança, também trazendo à voz um ícone aí da tradição batista norte-americana, quando Martin Luther King diz: creio que as pessoas que vivem para os outros chegarão um dia a reconstruir o que os egoístas destruíram. Amanhã de manhã, quero trazer algumas perspectivas bíblicas sobre o tema criação e cuidado. Tentar mapear como em vários trechos da Bíblia já o tema do cuidado com o ambiente está presente. Nesta noite termino com essas palavras de Martin Luther King, agradecendo enormemente a paciência de vocês. Obrigado.